Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres Demidas. Obrigada por estar aqui, é sempre um prazer. E hoje, a minha convidada, ela já está aqui pela segunda vez, né? Pela segunda. A primeira vez foi uma verdadeira aula. Nós tivemos uma mentoria aqui. Foi incrível, incrível. E já faz um ano, então já estava mais do que na hora, né, dela voltar aqui. Imagine que dentro de um ano eu acompanho ali pelas redes sociais dela e de repente ela tá em Portugal, de repente ela tá palestrando, aí de repente ela tá lançando um livro. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, linda, linda. Então agora eu vou aqui descobrir junto com vocês o que aconteceu nesse último ano na vida dessa minha convidada. E para mim é um desafio, né? Porque comunicação, né? Então eu vou ter que ficar aqui mais atenta hoje. Bem-vinda mais uma vez, Aldirene. Que delícia! Eu que agradeço essa oportunidade, essa chance de voltar aqui para conversar com você, para conversar com a nossa audiência. E vai ser um papo muito legal, vai ser um papo sobre algo que você sabe, que eu sou apaixonada e você também. Então, estou à sua disposição. Ai, mas antes eu não vou aguentar. Perguntei antes, você falou assim, só um pouquinho, o que tem nesse pacote? Ela chegou e falou assim, esse pacote vai ficar aqui na Vai mesa. ficar em cima da mesa? Eu falei, não, nós vamos abrir esse pacote. Eu recebi ontem esse pacote da Lu, da Leve Fit. E assim, a Lu, ela é maravilhosa. Tudo que ela faz, ela tem, sabe aquelas Midas? Sabe Midas? Sim. Tocou, prosperou, Sim. essa é a Lu. Então, Lu, quero te agradecer. Você enviou ontem esse pacote aqui. Eu falei, eu vou abrir junto com a Valdirene hoje. Então, por isso que está aqui. Ela falou, coloca na geladeira, porque, ó, tá uma delícia. Então, vamos lá, né? A Lu, ela faz produtos sem açúcar. E sem glúten, sem lactose. Então, eu vou deixar aqui também para vocês o contato dela. Não, o mais lindo foi o bilhete dela. Porque ela falou, Sheila, gratidão. Bem-vindo, Espírito Santo. Não tem como. Não tem Não tem como. Ela como não toca amar. minha alma desse jeito. Deixa eu mudar aqui. Isso aqui, sério, gente. Isso aqui é divino, divino. Acho que é certo é você mostrar depois lá, amor. Lá embaixo, na outra câmera. Olha, um bolo. O bolo tá garantido, Lu. Olha aí. Cacau, leite em pó, xilitol. Sem açúcar. Sim. E esse daqui é cacau, leite em pó, xilitol. Tudo sem açúcar. E... Ai, que graça. Olha que amor. Olha só. É muito Delicadeza. amor. Você vê que a pessoa tem amor. A comunicação tá aqui também, né? Está aí também. A comunicação está em todos os detalhes, a comunicação está em coisas que às vezes a gente não presta atenção. E por isso que eu digo que você tem que prestar atenção em tudo, porque tudo comunica o tempo inteiro. Olha aí a delicadeza da embalagem, olha o carinho do bilhete, olha a atenção, tudo isso está comunicando valores da sua marca. Isso tem a ver também, claro, com a nossa marca pessoal, porque nós comunicamos os nossos valores, nós comunicamos a nossa missão, nós comunicamos aquilo que nós queremos todos os dias, em todos os lugares. Mas temos que ter clareza, senão saímos por aí comunicando qualquer coisa. Então, sempre a minha pergunta é: o que você anda comunicando por aí? Está alinhado com aquilo que você quer, com seus princípios, com sua missão, com aquilo que você não abre mão, com seus valores? Se você me responde sim, está tudo certo. Caso contrário, não sei. Precisamos avaliar, porque tudo comunica o tempo inteiro. Perfeito. E comunica sem a pessoa, porque quando você fala em comunicação, você pensa que a pessoa está verbalizando algo, né? Em palavras. Então aqui, olha que incrível, porque ela conseguiu colocar a essência dela na cartinha. Quem que escreve? Uma cartinha com a energia da pessoa, com a delicadeza, o carinho. Exatamente, que lindo, lindo. Sheila, você é luz, você é sabedoria. Agradeço todo dia por sua vida e por tudo que vem nos ensinando ao mundo. Que o seu dia seja mais doce com os doces saudáveis da Leve Fit. Ai, que linda! Obrigada, com certeza. Isso aqui já é nosso, né, Val? Vamos experimentar depois. Isso mesmo. Então, muito obrigada, viu, Lu? Beijo, amo você. E
Você faz essa comunicação, você passa, porque a gente falou de comunicação, que seria essa comunicação do empresário ou da empresária, ela saber comunicar os seus produtos. Você tem esse tipo de trabalho também? Tudo que está relacionado à comunicação, seja ela comunicação verbal, comunicação não verbal, posicionamento, a importância da marca pessoal, tudo isso está dentro do meu escopo. Sim, eu ajudo empresárias a se comunicarem melhor de uma maneira geral. Não faço estratégia para as redes sociais. Isso é uma outra área, isso é a área de vocês. Mas saber o que vai comunicar, como escolher a palavra certa, ou como escolher a cor correta, como escolher o tom de voz, tudo isso está dentro da minha área, sim, porque, como você falou, comunicação verbal é uma coisa, comunicação não verbal é outra, mas tudo faz parte do pacote comunicação. E todos esses detalhes, eles precisam ser muito bem pensados. Eles precisam ter aí um alinhamento com aquilo que você quer comunicar, até a escolha das suas palavras, seja nas redes sociais, numa conversa, num WhatsApp, numa resposta. Então, a escolha das palavras pesa muito. E não só a escolha das palavras, sua postura, tudo comunica. Comunicação é uma coisa maravilhosa e é um poder incrível. Que quando uma empresária, uma empreendedora descobre isso, a vida dela dá um salto. Quando um empresário, um empreendedor descobre isso, a mesma coisa. Quando uma empresa trata a comunicação da forma devida, pode ter certeza que ela vai ter um faturamento maior e ela vai ter colaboradores mais felizes. As pessoas vão conviver de uma forma melhor. Então, olha como impacta em tudo. Comunicação não é uma coisa simples e nem algo que você decide fazer ou não. A gente nasce comunicando e vai morrer comunicando. Então, nesse processo, nós precisamos aprender a forma correta do que eu quero comunicar ao mundo. Mas hoje, até no ano passado que teve o nosso podcast, nós falamos sobre isso, que depois da pandemia as pessoas se forçaram um pouco mais e viram que o produto delas, o negócio delas precisa estar na internet. Então, automaticamente eu vou ter que fazer um vídeo, vou ter que fazer um story, vou ter que mandar áudio, enfim. E hoje você nota que as pessoas estão mais atentas para isso ou ainda a consciência tem muito ainda para ser explorada na comunicação? Houve uma mudança muito grande. A pandemia ela foi um marco, não apenas na questão de saúde física, no impacto que ela causou na nossa vida, mas na questão comunicativa. Houve um marco ali. Como você comentou, a partir da pandemia, durante a pandemia, as pessoas perceberam que elas precisavam se comunicar e se comunicar bem, assertivamente. Pós-pandemia, todo mundo estava achando que já sabia comunicar e todo mundo saiu aí falando tudo para tudo. Também não deu certo. Hoje está acontecendo uma acomodação. O que é isso? É você buscar a melhor forma que você quer se comunicar, é você buscar aquilo que faz sentido na sua vida. Então eu digo hoje, Sheila, que nós estamos no momento de conscientização da importância desse poder de comunicação, porque não adianta sair falando tudo para todo mundo, não adianta você falar aquilo que não é a sua essência. E quando eu falo no falar, é no falar escrevendo, é no posicionamento, é em tudo. Então não adianta você sair aí, de repente, agora eu vou fazer lives, eu vou colocar posts, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, e não fazer nada bem feito. Então você precisa ter uma comunicação alinhada, e hoje as pessoas estão atentas para isso. Elas estão percebendo que elas precisam fortalecer a marca pessoal e que isso não é fruto do acaso, que elas precisam se fortalecer nas redes sociais e que isso também não é fruto do acaso e que isso você precisa da sua assinatura. Então elas estão buscando este poder comunicativo, estão buscando mais técnicas, estão buscando conhecimento. Então esse é o momento em que a comunicação está agora. Atrelado ao que você falou, a comunicação, ela está muito junto com o seu autoconhecimento. Totalmente, totalmente linkada, ligada ao autoconhecimento. Nos processos de mentoria que eu trabalho, porque eu tenho processos de mentoria individual e processos de mentorias em turmas VIPs, que são pequenas turmas. Mas o essencial, de onde nós partimos, de quem é você, da sua essência. Primeiro você precisa saber o que acontece aqui, ó, na sua comunicação interna. Aqui precisa estar muito bem alinhado, precisa estar muito claro. Então, para depois você trazer para cá, para sua comunicação externa, para sua voz, para sua fala e para o seu
corpo também para sua comunicação não verbal, mas precisamos partir de um autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não temos uma boa comunicação. Esse é o princípio de tudo. Por isso mesmo que quando eu trabalho esses processos, eu trago muitas ferramentas da PNL, da programação neurolinguística, que eu tenho formação. Então não é apenas um treinamento de oratória, não é apenas um treinamento de pitch, não é apenas isso. É algo muito mais profundo que nós precisamos entender. Primeiro você precisa saber quem é você. O que você quer comunicar? Primeiro você tem que valorizar a sua história. E você só vai valorizar a sua história a partir do momento que você olha para ela de uma forma diferenciada, que é o que nós trabalhamos na comunicação também. Então, autoconhecimento e comunicação andam ali, ó, de mãos Juntinho. dadas. Até porque se ela não se conhece, ela não sabe o que falar, como se comunicar. E também, ainda mais hoje, né, eu imagino que também esteja atrelado. Hoje muito se estuda os arquétipos, né, na empresa, no teu negócio. Então, os arquétipos nada mais é do que comunicação. Sim, com toda certeza. E existe essa comunicação para o arquétipo também. Existe, não é uma linha que eu trabalho com mais profundidade, mas existe sim. O que eu trabalho hoje no meu dia a dia é sempre buscar a essência da pessoa. Eu começo trabalhando ali com a essência de cada um, porque Entendi. as pessoas não têm. Às vezes ela está passando por um momento de transição de carreira, ela está passando por um momento dentro da própria empresa, mudança diária, e ela se perde na sua comunicação. Ela perde as suas referências, Sheila. E sem referência, você não vai ter uma boa comunicação. Nossa, perfeito que você Sem você trouxe. acreditar exatamente naquilo que você está fazendo, sem você olhar para a sua história, sem você se conhecer e saber em que momento você está, não adianta teoria nenhuma, estudo nenhum, que eu não vou fazer aquela pessoa conseguir sair daquele lugar. Então é olhar para ela. Vamos trabalhar ali, vamos ver onde você está agora. Vamos ver o que está acontecendo, para a partir daí a gente elaborar um processo comunicativo. Nossa, perfeito. Perfeito, porque hoje o que eu vejo bastante assim, nesse tempo de podcast com as mulheres é que chega um período da vida onde, olha, praticamente todas houve esse processo ali de mudança de carreira. Nossa, quase assim, não vou chutar todas porque todas é muito, mas 80% das mulheres que vieram até aqui, um período da vida, ela já não faz mais sentido aquilo para ela. Automaticamente, então, a comunicação muda totalmente. E como que essa mulher, digo por mim também, para mim houve esse período, e realmente eu não sabia nem mais nem eu gostava mais, porque você realmente é por dentro. Por Daí se dentro. você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você é. Como que você vai comunicar algo que você nem sabe, né? E nesse período, o que que essa mulher, então, ela tem que buscar para encontrar quero me comunicar melhor, estou perdida. Se ela chegar até você, você consegue dar esse norte para ela? Com toda certeza, é isso que eu faço todos os Ah, dias da olha aí, ó. minha Ó, vida, mulherada, é anota aí. dar norte para pessoas que precisam alinhar esse processo comunicativo. Claro que aqui nós estamos falando para as mulheres, mas a gente pensa que isso acontece só com as mulheres. Não, Não. não, ledo engano. Eu trabalho também muito com executivos, com homens, pessoas que também passam por uma transição de carreira e que chegam num determinado momento, num determinado ponto, diz assim: e agora, que especialista sou eu? Se eu já Isso fiz mesmo. tanta coisa, se eu já fiz tantos cursos, se eu já fiz tantas coisas diversas, como que eu vou me apresentar para alguém? E olha só, aí eu sempre digo, como que você vai se apresentar para você primeiro? Primeiro para você. Quem é você hoje? Vamos começar por aí. Então, a mulher que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que ela já fez curso de autoconhecimento, que ela já fez mentoria não sei com quem, que ela já leu 500 livros, que ela já foi em um monte de grupos, que ela atuava numa determinada área antes da pandemia, depois começou a fazer na pandemia outro, depois no pós-pandemia está fazendo outro, de repente ela dizia: agora, quem sou eu? Então, este turbilhão de emoções, de pensamentos que ainda estão aqui dentro, tudo isso daqui vai se refletir onde? Na comunicação. Quando ela vai se apresentar, seja para um cliente ou numa rodada de negócio, ela não sabe mais quem é ela. Ela não sabe como que ela tem que se apresentar. E dentro da minha mentoria, sim, nós vamos descobrir, Sheila, quem é você? Como que você quer ser vista pelo mundo?
Nossa, essa Como que você quer que o mundo te enxergue hoje? Você tem este poder. Você tem este poder de mostrar ao mundo quem é você por meio da comunicação. Mas para isso a gente tem que fazer esse levantamento, fazer este inventário, vamos colocar aí, este inventário de tudo que está aqui dentro e escolher as palavras certas. Esses dias eu trabalhei com uma pessoa que ela disse assim para mim: hoje eu sou um mega especialista na área de tecnologia, segurança da informação. Eu não acho que faz sentido eu contar que eu já fiz trabalho na área de hipnose. O que que você me diz? Falei, depende do jeito que você conta. E tudo depende do jeito. Se você diz assim, olha, eu sou tão detalhista hoje, eu sou uma pessoa tão curiosa, sou hoje especialista na área de tecnologia, mas eu já fiz até cursos de hipnose. O que que isso demonstra? Realmente esta mente que está sempre buscando um olhar diferenciado. Agora, se esta pessoa diz, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz curso de hipnose, não serve para nada. Então, é como você vai se mostrar. E, de novo, este é o meu papel: ajudar a pessoa que chega hoje em busca desse processo a trilhar este caminho. Como que você quer ser vista? Como que você quer ser visto? O que que nós precisamos fazer para a gente colocar esta história de uma forma que faça sentido para quem está na minha frente, não para mim. Então não vai ser a minha história, mas a história da minha cliente, da minha mentorada. O que que faz sentido para ela? Ela que vai me dizer: "Val, isso faz, então a partir de agora vamos trabalhar nesta linha". cada pessoa que chega lá, mesmo que ela esteja numa mesma fase da vida, todas elas terão como se fosse um diagnóstico particular só dela, porque a minha forma de comunicar é diferente de uma mesma pessoa que faz a mesma coisa que eu. Perfeito. Você usa a história dela Dela para a nova comunicação. para a nova comunicação. Porque não é assim, então vamos apagar tudo e começar do zero. Não existe isso. Vamos melhorar o momento que você está hoje. Vamos lá, na mentoria individual. Como o próprio nome diz, mentoria individual. A pessoa chega, traz o que ela precisa. Minha primeira pergunta é: o que dói? Tem que ter uma dor. Tem que ter uma dor de comunicação. E comunicação dói. A comunicação, ela dói. Então, tem que ter ali uma dor. O que que dói? Ela vai me dizer: Val, dói o medo que eu tenho de fazer palestras. Val, dói quando eu vou gravar vídeo, eu não consigo. Val, dói na empresa quando eu não consigo me posicionar. Dói em casa quando eu passo o tempo inteiro falando e ninguém me entende. Olha quantas dores aí. E cada uma chega com uma dor diferente. Então, a partir deste levantamento da dor individual, eu vou traçar uma linha de trabalho com esta mulher. Então, vamos trabalhar um dia isso, outro dia aquilo, e sempre é um processo rápido, Sheila. Eu não trabalho com aqueles processos que você fica um mês não, porque o meu dá um mês, porque você fica meses, anos ali, vai, vai. A gente passa de fase. Então, quero continuar trabalhando, vamos lá. Mas em 5 reuniões de mentoria, a mulher ou o homem, o ser humano que chegou ali na minha frente, sai com aquele problema resolvido. Isso eu Uau. garanto. Então, esta é na mentoria individual. É uma trilha que a gente faz de 5 reuniões. Já para o trabalho em grupo, no trabalho em grupo, eu também vou olhar para o individual. São grupos pequenos, também trabalho sempre com grupos pequenos que eu chamo de turma VIP. Nesta turma VIP, 5, no máximo 6 pessoas. Daí é um workshop presencial que a gente faz. De novo, dentro desse grupo, eu vou pedir para cada participante, eu quero que você me traga 2 dores, 2 problemas de comunicação. E a partir daí, eu vou elencar 10 problemas, que é o que nós vamos trabalhar no nosso workshop. Então, nós Legal. temos a mentoria individual, que é feita para aquela pessoa, que é só para ela, um trabalho de muita confiança, um trabalho de muito sigilo. Não vou expor a pessoa, ela não vou dizer, olha como ela falava mal, olha como agora ela fala bem. Não. Ela vai fazer esse trabalho até ela se sentir segura. Então, é aquela mentoria muito focada. Eu pego na mão da minha mentorada e vamos trabalhar juntas. No grupo também, só que daí é um grupo, mas grupo pequeno. É a mesma coisa. Vamos trabalhar os focos daquele grupo. Isso estamos falando para pessoas físicas. Val, você trabalha em empresas também? Trabalho. Trabalho em empresas e hoje é um foco muito grande do meu trabalho, que são os treinamentos em company.
Treinamento em company, de novo, também vou fazer um diagnóstico de qual é o problema nesta empresa e vamos traçar uma forma de trabalhar esta questão. Então, eu vou desenvolver, não é um produto pronto de prateleira, eu vou desenvolver um treinamento voltado para aquela empresa. E olha que eu tenho empresas desde pequeno porte até multinacionais. Tem empresas aí de diferentes áreas, da área de tecnologia, tem empresas da área de desenvolvimento humano. Sebrae é um grande cliente, um grande parceiro. Eu faço muitos trabalhos no Sebrae. A FAEP também. Trabalho muito com as mulheres do agro. Mulheres do agro, eu fiz um treinamento recente para elas, que foi assim, uma coisa fantástica. Foi um treinamento transformador. Então, trabalho com diferentes áreas dentro das empresas, nos treinamentos em company. E claro que depois do treinamento em company tem também minha grande paixão, que é palestras, né, Sheila? Temos aí uma gama grande de produtos, mas todos focados na comunicação assertiva, na comunicação não violenta, na comunicação poderosa. São esses os pilares que eu coloco para eu desenvolver um trabalho, seja na mentoria individual, seja no trabalho em grupo, seja nos treinamentos em company ou nas palestras. Sempre vou passar por esses 3 pontos. Não digo nenhum mercado, porque hoje eu vejo assim que a comunicação não adianta, ela é a base Ela é a de tudo. base. Não tem como, porque eu não consigo passar para você quem eu sou, eu não consigo vender para você, eu não consigo fazer nada. Nada, você não consegue ter um relacionamento em casa com teu filho, com teu funcionário, porque ó, ali você trouxe as dores da mãe que está em casa, da mulher, da empresária, de quem tem mais funcionários, ou seja, é a dor de todo mundo. Sheila, você não consegue ter um relacionamento claro de respeito com seu pet se você não tem uma É boa verdade. comunicação. Eu até pensei, mas eu falei, não vou falar pet. Mas é Você exatamente não isso. consegue ter um relacionamento amoroso, claro, assertivo, se você não souber o que você quer comunicar, inclusive com seu pet. Nossa, Então, perfeito. nós precisamos de assertividade, sim, todos os dias da nossa vida, em todos os lugares. Quer fazer mais negócios? Tem que ter uma boa comunicação. Quer se relacionar bem em casa, no trabalho, com o marido, com os amigos, com a família, com os pets? Tem que ter uma boa comunicação. A sua empresa quer ser destaque no mercado? Tem que ter uma boa comunicação. Você quer ter um bom clima organizacional na sua empresa? Tem que ter uma boa comunicação. Quer ser uma boa líder, um bom líder? Tem que ter uma boa comunicação. Então, a comunicação ela é transversal, ela permeia todas as áreas. E sabe quem sai na frente? Aquela pessoa que percebe isso, que percebe que precisa trabalhar a comunicação. Aquela empresa que sente que precisa trabalhar e dar um passo além. Então, nestas empresas, hoje elas estão saindo na frente. Estas pessoas que estão olhando a comunicação como algo tão importante, elas estão saindo na frente também. Perfeito, entender onde está a dor, né? Você nota que ainda as pessoas, ainda elas, como que é quando alguém não valoriza aquilo? Negligencia? Isso, você nota isso? Sim, ainda Essa coisa, tem. a pessoa fala, não, não, aqui não precisa. Não, eu sou ótima na minha comunicação. Isso. Ainda tem muita gente que negligencia a comunicação. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não tenho medo de falar em público, não, né? Então eu vou lá e falo, né? Porque eu falo, né? Tá tudo bem. Falar, você fala. Agora, falar e ser compreendida. Falar e gerar emoção. Falar e dar o seu recado. Tem uma grande diferença. Então, tem muitas pessoas que sim, elas acham que só porque elas saem falando, sabe aquela expressão lá das nossas avós, que dizem, fala pelos cotovelos, fala como uma matraca. Então, tem pessoas que ainda falam como matraca e acham que falam bem. Tem empresas que ainda têm comunicação de matraca, porque também marcas têm comunicação de matraca, e acham que está tudo bem. Então, ainda tem muita gente que negligencia. Ainda tem muita gente que diz, não, mas isso daqui não é coisa de comunicação, não. Uma hora vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aquela historinha que a gente vê na internet também. Eu tenho algumas birras aí com a internet. Aquela coisa. Se você tem medo de falar em público, vai com medo mesmo. Não, Isso mesmo. não vai dar certo. Busque ajuda. O medo ele não vai sumir, porque não existe também isso. Vou acabar com seu medo de falar em público. Não existe. Se alguém falar isso para você, mentira. Porque o medo faz parte da nossa formação. Faz parte da nossa essência,
faz parte, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano está aqui, ele tem medo, e que bom que ele tem medo, porque assim ele não foi comido pelos leões, tá? Então, o medo nos preserva. O que não pode é o medo paralisar uma pessoa. Aí não. Então, o que a gente trabalha? Com o controle e o entendimento do medo. Então, não dá para você ir só na base da coragem, porque a primeira vez você vai e o resultado é péssimo, a segunda vez você vai e o resultado é péssimo, na terceira você não vai mais. Ou então você até vai e as outras pessoas que daí não vão, me entendeu? Você continua indo, mas as outras pessoas não estão mais contigo. Então não dá, tem que buscar formas de resolver isso. Resolver questão de controle de medo, a melhor técnica, a melhor forma de se expor. Então não dá para ser irresponsável e dizer vai com medo mesmo, está tudo bem. Não. Vamos trabalhar isso. O medo não vai desaparecer. Você vai controlar este medo. Você vai encontrar técnicas. Você vai entender que nome que vamos dar para este medo. E a partir daí, sim, você vai com segurança, você vai com assertividade, você vai com clareza, você vai com poder e muita gente vai com você. Então Uau! muda completamente. Tudo que pra gente é novidade, tudo que, por exemplo, se eu subo hoje, se alguém fala pra mim, Sheila, você vai palestrar agora, eu vou ter muito medo. Uma porque eu nunca fiz e a segunda é porque eu não tenho a técnica de uma palestra. Então, se falo pra uma mentorada sua, não vou nem colocar você, uma mentorada sua, ela aprendeu a técnica, você provavelmente ensinou pra ela algum macete, ele, olha, né, assim você vai começar assim, tá. Pronto, ela já sabe quem ela é e ela já tem pelo menos segurança. Sim. Então, nós duas podemos ir, porque eu vou com medo mesmo. Mas as chances de eu me frustrar lá em cima, porque eu vou me frustrar, porque eu nunca fiz e sem técnica nenhuma. Sim. Chega a ser bem. É um ego aqui, né? De achar É, que eu eu posso. posso, Eu eu posso, posso. não, eu dou conta. Não, realmente você dá conta, porque, eu falo bem em público, você dá conta? Mas será que você vai fazer o que tinha que ser feito lá em cima? Sim. Será que você vai realmente impactar as pessoas ou você vai lá para o seu ego? Eu falei. Esses dias eu trabalhei com uma mentorada e foi um trabalho lindo, 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 lindo. Eles estavam num grupo, ela me contando depois. Ela chegou e disse para uma amiga dela: Olha, eu tô desesperada, mas desesperada porque eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar uma palestra numa conferência da minha empresa para 300 pessoas. E vai ser presencial. E eu não sei por onde começar. Ela já Eu tinha feito, não? não, Alguma vocês, primeira vez? primeira vez. E esta amiga que me conhece, que conhece meu trabalho, que já foi minha mentorada, disse: então se você tem só esse problema, ele está resolvido. Eu vou te dar um telefone e a gente sai hoje para se divertir. Amanhã você liga para Valdirene. E ela me ligou. Ela me ligou e contou o que ela precisava. Ela estava realmente em pânico. Ela falou: Val, é possível? Eu disse: claro que é possível. Vamos lá. Trabalhamos, como eu disse, em 5 reuniões. Trabalhamos postura de palco, trabalhamos entonação, trabalhamos comunicação interna, trabalhamos roteiro, trabalhamos o que ela queria de resultado. E qual foi o resultado? Maravilhoso. Ela me mandou a mensagem lá de Cuiabá, que foi em Cuiabá, disse: Val, deu tudo certo, foi maravilhoso. Claro, o coração bateu rápido? Óbvio, gente. Esses dias, Maju Coutinho, não sei se você viu, deu uma entrevista, Maju Coutinho, jornalista, apresentadora do Fantástico. Ela falou o seguinte, que cada vez que ela vai fazer uma nova entrevista, cada vez que ela vai entrar no palco, ela sente um frio na barriga. E é óbvio, e tem que sentir, é sinal de que nós estamos vivas. Então, o frio na barriga é uma coisa, a gente vai sentir sempre. Agora, o que não dá é para você deixar o medo te paralisar. Então, foi muito interessante o trabalho com esta mentorada, porque ela voltou deslumbrada. Ela disse assim: o que você fez comigo? Eu falei: o que você se permitiu fazer? Uau! O que você se permitiu? Você achou que ia dar conta? Ela falou assim: eu tive certeza. Eu falei: então, eu queria só saber a palavra que você ia usar. Se ela dissesse: eu acho. Ninguém acha. Você tem que ter certeza. Eu falei: eu tive certeza quando você falou para mim: você é capaz de dar conta. E a gente trabalhou técnica, com a técnica correta o resultado vem. E sempre vem. Poderia ter sido para ela uma experiência terrível. E ela. Porque quantas pessoas não falam, nossa, nunca mais eu quero. Sim. Eu subi lá, eu senti vergonha, medo das pessoas me olhando, horrível. E até antes de a gente iniciar aqui, eu falei pra Val, a Val nem fica mais nervosa.
Aí ela falou assim, não, é que eu estou confortável. E é isso, estou confortável, gosto do que eu faço, eu estou aqui num lugar tranquilo. Vamos lá, dei uma palestra em Portugal. E já tem que contar lá Tem que mesmo contar. do Olha lá, Portugal. Portugal. Eu fui para Portugal no mês de setembro, agora de 2024. Eu fui convidada a dar uma palestra numa instituição de ensino de 250 anos, chamado ISCAL, em Lisboa. Então, houve um convite, não foi... eles me chamaram para falar de oratória e poder na área profissional. Era esse o meu tema, uma brasileira, saída de Curitiba, uma interiorana, convidada para dar uma palestra em Portugal. Então, eu estive lá para lançar um livro, que eu sou coautora, que foi lançado em Portugal, e convidada para fazer esta palestra. Primeiro, eu me preparei muito. Esta é uma palestra que eu faço há muito tempo, está dentro do meu tema, mas eu estava num outro país, num país que fala a língua portuguesa também, mas totalmente diferente, com cultura diferente, com formação diferente, numa instituição diferente. Como que eu me senti? É claro que primeiro imensamente feliz e grata a Deus. Mas em segundo lugar, é claro que eu estava com um frio na barriga. É claro que eu me preparei muito, porque eu me preparei muito. Sem preparo, você não chega ao lugar que você quer. Você pode chegar a algum lugar, mas não é o que você quer. Então, se você quer o topo, você tem que se preparar para o topo. Não dá para se preparar só para o meio do caminho. E foi fantástico. O lançamento do livro foi fantástico. A palestra no ISCAL foi fantástica. O auditório lotado. O presidente da instituição estava lá, me assistindo. Mais uma galera super jovem, que eram os estudantes. Então, eu tinha um público formado por estudantes, formado por professores, por doutores, pós-doutores e pelo presidente da instituição de 250 anos, que foi fundada pelo Marquês de Pombal. Então, Nossa. foi uma honra e uma alegria muito grande. E eu voltei de Portugal, cheguei aqui acho que dia 22, dia 23 de setembro, 23 ou 24 de setembro, eu fui palestrar na Feira do Empreendedor do Sebrae, no palco principal, para 2.500 pessoas. 2.500 pessoas no palco, no auditório e eu no palco. E uma coisa super interessante, Sheila, eu sonhei com esse momento. Eu vislumbrei este momento. Um dia eu e meu marido Gilberto, estávamos lá no Teatro Positivo assistindo a um show. Quando eu cheguei naquele teatro, eu olhei aquele teatro lindo, olhei aquele auditório imenso, eu disse assim, um dia eu quero palestrar aqui. Um dia eu quero palestrar aqui. E isso tem muitos anos, tá? Não foi agora. Quando eu recebi, de novo, o convite do Sebrae para ser palestrante e que me falaram, você vai para o palco principal, era a realização de um grande sonho. Então, em setembro foi isso. Primeiro, eu palestro lá do outro lado do oceano, em Portugal. Desço em Curitiba, descanso 2 dias, vou para a Feira do Empreendedor no palco principal para falar de comunicação, para falar de oratória, para falar de assertividade para 2.500 pessoas. Até esse vídeo está lá no meu Instagram, tem vários vídeos, tanto de Portugal quanto do Sebrae, no meu Instagram, que é @Valdirene, com I, Valdirene Alves Jornalista, e vai ser um prazer receber a nossa audiência lá hoje. Tem esse vídeo e tem também vídeos de outras palestras. O que eu quero dizer com isso? Que cada palestra exige uma preparação diferente, porque é um público diferente, mas cada palestra você tem que fazer com o mesmo amor, com a mesma vontade, entregar o mesmo conteúdo, porque qual é o objetivo do palestrante? Não é se mostrar no palco, é impactar a vida de quem está na plateia. É impactar a vida de quem está na plateia. Esta é a missão do palestrante. E quando você consegue isso, a sua missão naquele momento está cumprida. E você está pronta para a próxima. Uau! Arrasou, hein? Arrasou. Primeiro, parabéns, né? Eu acompanhei essa movimentação. E eu também lembro de você falando que você estava na plateia há um tempo atrás, você visualizou que você estaria lá e passou-se o tempo com muito preparo e lá estava você,
como na palestra, era No palco no principal. palco principal. Então, assim, Isso. né, para quem conhece Sebrae, a movimentação, para estar lá é um reconhecimento e tanto, não é? É como se você chegasse assim no teu auge ali de palestrante do Sebrae, né? E uma coisa interessante que você falou, você visualizou, porque muitas vezes as pessoas, a gente trabalha muito aqui sobre visualização, que você tem que visualizar aquilo que você quer. Tem. Eu quero estar lá, tá? Mas se você ficar só sentadinha aqui, eu quero ser palestrante. Ok, pronto, esse é o meu sonho. Mas, tá, o que você tá fazendo? Ah, não, Tô só com o pensamento positivo. isso, aham, e tô lá, afirmações, eu sou palestrante, eu sou palestrante, eu sou palestrante. Vai te ajudar? Óbvio que vai, porque você está vibrando. Mas quais são as chances disso acontecer? Pode até acontecer de você subir num palco e você ser chamada para ser palestrante. Mas as chances disso dar certo são mínimas, porque não existiu a ação, o preparo. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos deixar uma coisa bem clara. Pensamento positivo ajuda muito, mas o que nós precisamos é de atitudes positivas, É de isso aí. ações. Então vamos unir o pensamento positivo com uma ação positiva. Isso sim vai te dar resultado. Segunda coisa muito importante, nós precisamos sempre dar o primeiro passo. No mesmo lugar, eu não saio do mesmo lugar. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Sem o primeiro passo, eu não vou sair do lugar. Então, é sempre um passo atrás do outro. É isto que vai te levar rumo ao seu objetivo. O primeiro passo vai te dar o objetivo que você sempre sonhou? Não, mas ele é o início dessa caminhada. Então, algumas pessoas dão só o primeiro passo e dizem, ai, nada aconteceu. Como não? Não é para Então, mim. vamos valorizar a nossa caminhada? Vamos valorizar os passos que nós estamos dando? Vamos fazer um planejamento de quantos passos vamos dar rumo ao nosso objetivo? Vamos visualizar o nosso topo, aquele lugar que nós queremos, mas vamos começar a caminhar também? E o que são esses passos? É a preparação, é você buscar informação, é você se preparar. Ai, Val, agora não tenho como fazer uma mentoria porque não tenho dinheiro. Tem tantas outras possibilidades. Tem cursos gravados, tem um monte de outras possibilidades, tem os vídeos na internet. Começa a se preparar. Agora não dá para desejar alguma coisa, para sonhar com alguma coisa e ficar em casa fechada esperando tudo acontecer. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: "Ah, é aqui que mora aquela pessoa que tem um pensamento positivo e que tem um sonho de". Então, nós temos também que criar oportunidades. Então, para toda empreendedora que está acompanhando a gente agora, nós precisamos dar o primeiro passo rumo ao nosso objetivo. Nós precisamos criar oportunidades, nós precisamos de movimento, nós precisamos de ações positivas, nós precisamos nós precisamos de intencionalidade na nossa comunicação. O que nós queremos comunicar? A primeira pergunta que ela deve se fazer é: o que eu quero comunicar? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo desta minha palestra? Existem muitos tipos de palestra, existem muitos tipos de palestrante, mas todos têm que ter: qual é o objetivo desta minha palestra? O que o meu público quer saber? E o que eu quero que o meu público saiba? O que eu quero comunicar? De onde eu vou sair? Palestra ela é um recorte de um determinado momento. Palestra tem que ter um começo impactante, porque em menos de 5 segundos alguém olha para você, a plateia olha para você e faz uma leitura, é como se fizesse um escaneamento, como se eu tivesse ali um código de barras e alguém olhasse assim, passa aquele escaneamento e o cérebro humano faz duas perguntas. Não é uma coisa consciente. A primeira é: posso confiar? E a segunda é: posso respeitar? Olha só. A partir Olha. daí, então, eu tenho que ter começo impactante, tem que ter um desenvolvimento com consistência, com conteúdo, e eu tenho que ter um encerramento que eleve aquela plateia lá para cima, para pensamentos e para ações. Então não dá para também fazer uma palestra que ela é de 1 hora, você faz lá uma palestra com, sei lá, 100 slides e acha que vai dar tempo, e sai ele, no final, gente, era isso que eu tinha que falar, acabou meu tempo.
E eu vejo Então, palestras assim, Sheila. eu ia falar, eu já vi algumas assim, acabou meu tempo, ela fica Isso, desesperada, correndo, porque ela correndo. quer terminar ali acabou meu o... tempo. Não vou falar sobre esse slide que vocês estão vendo aqui, porque não vai dar tempo. Não vou falar sobre... Sabe o que é isso? Falta de planejamento. A pessoa não se Legal. planejou, não se planejou de uma forma efetiva, de uma forma profissional. Daí não vai funcionar mesmo. A maioria não vou dizer a maioria, né, mas uma grande parte dessas pessoas você vê que ela não está treinada justamente por não conseguir, talvez, não digo respeitar o tempo, mas com metodologia. Com Ela metodologia. consegue, né, ela Sim, consegue, vai lá e mesmo que ela fala. saia, porque às vezes, eu imagino que às vezes você tá lá, você até programou para falar aquilo e acabou que a energia do lugar, você viu que as pessoas, você acaba entregando talvez um pouco a mais ou não totalmente aquilo ali, mas mesmo assim, uma pessoa bem treinada, ela consegue ter a noção do tempo. Consegue, total. Dentro dos meus treinamentos para palestrante, que é uma outra coisa que eu desenvolvo hoje, eu tenho um treinamento para palestrante de alto impacto, Ah, que que legal, porque é, já é esse que já nome é aí, de alto impacto. uma outra história, mas dentro desse treinamento, sim, eu vou preparar o palestrante para que ele consiga lidar com imprevistos, para que consiga ter esta leitura da plateia, para que monte uma apresentação com começo, meio e fim, dentro de um storytelling envolvente, que tenha etos, patos e logos, que é aí a estrutura do discurso, enfim, que tenha todo um trabalho que você vê assim, aquele palestrante se preparou. Não é aquela pessoa que faz todos os dias e veio contar isso aqui. Porque também não tem problema, isso também acontece muito. Uma pessoa que tem muitas informações dentro de uma empresa, ou que conhece e é chamada para falar sobre aquilo, isso sim. Mas é uma pessoa que foi fazer uma apresentação, ela não foi fazer uma Diferente. palestra, são coisas diferentes. Então, para isso também tem preparação diferente. Ah, legal, legal essa colocação, verdade. Agora você falando, porque tudo quando você vê alguém num palco, você acha que ele está palestrando. E existe uma diferença, agora meio que óbvia, de uma pessoa que está fazendo Sim, uma uma apresentação. apresentação, ela pode apresentar um relatório, ela Isso, está fazendo totalmente uma diferente. apresentação. Mas ainda assim a comunicação dela tem que ser Ainda, ela impecável. pode transformar com técnica, ela transforma a apresentação de um relatório em algo envolvente, emocionante e impactante, com a técnica correta. E Nossa, sem muito a bom. técnica, uma pessoa com muito conteúdo pode transformar o que seria uma grande palestra numa apresentação enfadonha, chata, desmotivadora, que você sai dali e diz: meu Deus, eu entreguei para esta pessoa o que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo de vida, e não valeu a pena. Eu acho que cada pessoa também tem um padrão, né? Sheila, o que que eu gosto? Eu gosto de palestras mais que a pessoa, você vê que a pessoa tá entregue pra palestra, porque eu consigo sentir Hum. quando ela tá 100% ali dando de tudo dela, e eu gosto de uma palestra mais animada, assim. Hum. Esse seria um alto impacto ou não? Esse é muito do perfil da Perfil, pessoa, perfil. perfil, perfil. Tem palestrantes que eles são altamente técnicos, mas que eles entregam Isso mesmo. um conteúdo que ele é incrível, que ele é maravilhoso. E são palestrantes que são técnicos, e está tudo bem. Tem muitos palestrantes técnicos que eu admiro. Esse seria o nome técnico. Esse é o técnico É para um palestrante né, que ele é mais técnico. A aham. palestra dele é de alto impacto, mas o perfil dele no palco é um perfil diferenciado. Ah, legal. Então tem vários perfis de palestrante. Tem aquele palestrante que entra cantando, dançando, tá tudo bem também. Tem aquele que é um pouco mais sério. Tem aquele que traz mais para a leveza do dia a dia, mas todos com conteúdo. Agora tem aquele também que tenta ser engraçado e não é E não, engraçado, que nossa. tenta contar uma piada, que eu digo não conte piada, porque se você fosse bom ou boa em piada, você não seria palestrante, mas estaria fazendo stand-up comedy. Então, assim, deixa para quem é da área, não se aventure em áreas que não são suas. Então, aí é uma coisa bem, bem interessante. Perfeito. Então, tem vários perfis de palestrantes. E tem alguns, assim, que você imediatamente diz, meu Deus, que palestra. E quando você diz, meu Deus, que palestra, independente de ser esta pessoa mais ou menos extrovertida, se você for fazer uma leitura do que aconteceu naquele palco, você vai ver que a pessoa trabalhou a comunicação não verbal, ela trabalhou a entonação, que é a voz e a fala, e ela trabalhou o conteúdo. Porque a nossa comunicação ela é formada por
55% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, aquilo que eu não falo e que eu comunico. Então, 55% não verbal. 38% é sobre como eu falo o que eu falo. É tom de voz, é entonação, é ritmo, é pontuação, é volume. Tudo isso que vem dentro desses 38%. E 7% conteúdo. Nossa. Com isso, eu quero dizer, não que o conteúdo não tenha importância, ele é fundamental. Uma palestra sem conteúdo não se sustenta. Mas, por outro lado, nós estamos falando aí de palestra. Vamos lá. O que chega primeiro num palco? O conteúdo não entra andando sozinho. O que chega primeiro é a imagem da pessoa. Ela não falou nada, ela entrou no palco, gerou um impacto. Depois ela começa a apresentar o seu conteúdo. Vem para os 38%. E depois chega o seu conteúdo. Então, ele vai chegar num terceiro momento. Então, não que ele não tenha um peso, ele é fundamental. Mas você precisa trabalhar esses outros elementos para você conseguir mostrar o seu conteúdo. Então, uma palestra sem conteúdo não se sustenta. Mas uma palestra só com conteúdo, sem esses outros elementos, também não. Então, aí é que está o segredo da comunicação. Você trabalhar e saber que tudo comunica, que foi o início da nossa conversa, que tudo comunica o tempo todo. Quando você descobre isso, a gente começa a trabalhar com técnica o peso de cada um desses elementos dentro da sua comunicação. É um mercado grande que eu imagino não, que ele vai se expandir muito agora. Dos eventos, as pessoas elas querem, né? Desde que veio o podcast, veio os vídeos, e agora esses eventos, até esses eventos eles servem também para levar o teu negócio e também o teu negócio digital, né? Que é uma forma do evento físico ali. Então, o mercado do palestrante, da palestra, é um mercado que vai crescer e muito. Então, agora vocês já sabem que nós temos uma especialista aqui e você não vai me passar medo nem vergonha em cima do palco, sendo que tem alguém que consegue te ajudar e te dar segurança, porque agora eu me colocando, se eu tenho essa segurança, eu vou com medo mesmo, mas eu vou com técnica Vai com também. técnica, isso Porque eu mesmo. sei que é só eu seguir a técnica, eu sei que se eu seguir a técnica vai dar certo. Tudo é assim, né? Desde um crossfit. Tem eventos de crossfit, que você faz aquelas coisas que você fala, meu Deus, como que ele consegue fazer? Como que ele consegue fazer? Ele tá treinando há muito tempo. Sheila, veja só. Se a gente pegar um atleta de alta performance, o que ele faz todos os dias? Vamos pegar um músico muito bom. O que ele faz todos os dias? Vamos pegar uma orquestra, cada um tocando seu instrumento. O que esses músicos fazem? Todo mundo treina, todo mundo ensaia. Por que com a comunicação as pessoas acham que é diferente? Então, você tem que sim ter técnica. E volta e meia me pergunto, mas Val, a técnica não vai me engessar? Claro que não. Técnica não vai te engessar, ela vai te transformar ainda numa pessoa com uma comunicação ainda melhor. Ela não é para te engessar, é para você saber o que você vai fazer em cada situação. Então, a técnica não é para transformar todo mundo numa mesma forma, colocar todo mundo numa forma, não é para isso. É para te dar segurança e para te dar assertividade. E nós precisamos da comunicação, Sheila, de novo, todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós estamos em palcos diferentes. Todos os dias a empreendedora que está aqui nos assistindo, ela faz o quê? Ela tem que atender um cliente, ela tem que vender, ela tem que falar com fornecedores, ela tem que ir para as redes sociais. Tudo isso é palco e tem que estar preparada. Perfeito, porque aqui ainda a gente falou de palestrante, você já imagina um palco, mas é o palco da Palco vida. da vida. O palco da vida é em todos os momentos. E treino. Então, Treino. o segredo de tudo ali é a técnica, você precisa saber da técnica e treino. E o treino, tá, vou treinar comunicação com 3 passos de Valdirene. O que essa pessoa faz? Quero. A primeira coisa, o que você tem que entender é que tudo comunica. Vou dar uma dica bem simples para você começar. Primeiro, você precisa se conhecer. Pare na frente do espelho e perceba sua postura, seus gestos. Como são seus gestos? Como são seus gestos? Tudo isso comunica, então começa a perceber. Segundo ponto, tem que respirar muito bem. Respirar entre as frases, respirar ao final de cada frase. Você tem que dar tempo para o outro te ouvir. E o terceiro ponto, o que eu quero comunicar? Então coloca ali, ó, vou fazer um pitch. Vou fazer um pitch. O que eu quero falar nesse pitch? Que informação eu tenho que trazer? Eu não vou conseguir falar sobre tudo.
Se for um pitch de 30 segundos, eu recebi aqui um bolo, eu recebi aqui um brownie e um Uma bolo e um geleia. brownie, tá? São 2 produtos. O que que eles têm em comum? Eles têm em comum o diferencial que não tem açúcar, mas tem muito sabor. Então, veja só, escolha as frases corretas para você mostrar. Então, primeiro tem que treinar, saber o que você quer com a sua comunicação, tem que se conhecer, perceber a sua postura e você precisa respirar. Respirar antes, no meio das frases e ouvir o outro. Você precisa, para falar bem, Sheila, tem que escutar bem. Escutar o outro e escutar a sua voz também. Senão você, só Tá, 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 matraca. tá, tá. Nossa. Só matraca. E é muito real, porque eu me coloco aqui. Respirar. Quando que você respira no meio que você tá falando? Você não respira. Ó, você vai aqui, ó. Você chega no final da frase, você já tá sem ar. Isso. Então E tem você não tá se ouvindo, você só quer jogar pro outro, porque você imagina que aquele é teu momento de fala. E é, você não pode dar essa pausa. e tem que dar. Quando você descobre isso, que é esta pausa que valoriza a sua fala, você começa a trabalhar diferente. Tem uma outra técnica que eu falo muito nos treinamentos corporativos. Recentemente eu fiz uma palestra que foi maravilhosa para a Apetite, que é uma empresa sensacional, e que eu trouxe uma informação para os líderes e que eles falaram, nossa, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos gastar o estoque de pontos e vamos economizar vírgulas. Vamos fazer frases mais curtas, mais objetivas. A gente gasta mais pontos e economiza as vírgulas. Porque normalmente as pessoas usam todas as vírgulas que elas têm no mundo, porque elas vão emendando um assunto no outro, com medo de terminar e do outro não entender, de perder o espaço de fala, e vai dando uma angústia, uma ansiedade até em quem está ouvindo. Então vamos usar mais ponto, frases curtas, Nossa, e olha frases como curtas. mudou. Olha, a voz muda. O que você passa muda. Né? Porque às vezes você só tá falando, você nem se percebe. E como que essa mulher pode se perceber? Primeiro ponto, escuta seus áudios do WhatsApp. Hoje todo mundo tem um WhatsApp. Comece escutando seu áudio. Ele está claro, ele está objetivo, as frases são curtas. Segundo ponto, já participou de uma live, já deu uma entrevista, participou de um podcast? Vamos escutar. O que tem ali? Tem vícios de linguagem? Tem uma voz sem emoção? Tem frases longas? É o autoconhecimento que estamos trabalhando. Esta é a primeira coisa. E a partir daí começa a treinar. E outra coisa muito importante, peça feedback. Peça feedback. Peça para aquela pessoa que você confia. Como que eu estou me comunicando? Mas não para ela jogar confete em você. Não. De verdade, se você pudesse acrescentar algo à minha comunicação, o que seria? Ela vai trazer mais assertividade, a pessoa pode dizer, estou falando muito. Diz, você podia falar um pouco mais devagar, amiga. Opa, você já sabe. Você já sabe. Então, assim, você quando fala, gesticula muito. Porque, olha, tem que ter gestos na comunicação. Mas não pode ter excesso de gesto. Não pode ser aquela coisa. Espalhafatosa. Não. Tem que ser intencional. De novo, intencionalidade. Gesto reforça a fala. É consciência, o tempo inteiro consciente. Isso mesmo. O tempo inteiro consciente. E vamos falar do livro? Com certeza. Aqui, eu botei a mão aqui, lembrei do livro. Primeiro, quero saber por que o nome. Eu fiquei curiosa nesse nome. Drones e Dinossauros. Excelente! Olha, esse foi o segundo livro que eu lancei este ano. O primeiro foi Mulheres que Cruzaram Oceanos, uma coletânea de mulheres de várias regiões do mundo contando suas histórias. Esse livro lançado em Portugal, depois no Canadá, foi lançado em vários países, ainda não temos ele aqui. Então foi esse o primeiro. E agora o que foi lançado ontem, dia 20, este daqui, Entre Drones e Dinossauros 2. Então, já é a segunda edição deste livro. O que ele é? Ele é um livro de mega tendências, de roteiro para o futuro dos negócios competitivos. Nossa. Então, aqui dentro tem a história, o conteúdo de 26 autores de diferentes áreas. E entre drones e dinossauros, por quê? Se a gente pegar hoje, o que nós vivemos? Nós vivemos um momento de grandes mudanças. Nós temos aí o que se fala que são os dinossauros, aquelas pessoas que não entraram ainda no mercado tecnológico, mas que estão perfeitamente atuantes no mercado. E nós temos aí os drones chegando, que é o futuro, que já não é futuro, que já é presente hoje. Um é melhor que o outro? Claro que não.
Não existe um melhor que aquele. Não existe o dinossauro vai comer o drone ou o drone vai acabar com o dinossauro, porque cada um tem o seu conhecimento. E um bom exemplo dentro deste livro, que são os profissionais de diferentes áreas, cada um com um olhar diferenciado. Então, temos aqui 20 capítulos. Ontem, até o José Emanuel, que é um dos autores, ele definiu e falou: isso daqui é uma bíblia, é um guia para o profissional que quer enxergar o futuro, mas que está vivendo no presente. Para o profissional e para empresas. E eu gostei muito disso, e é verdade. E aqui no meu capítulo, que o meu capítulo ele é o 18º, eu falo sobre um tema que é muito instigante também, que sempre me perguntam: nossa, Val, como este título? Meu título é Das Cavernas ao Digital, a comunicação como mega tendência. Está aqui. Das cavernas ao digital, a comunicação como mega tendência. Esse já é meu. Por que que eu falo isso? Veja só, desde que o mundo é mundo, primeiro a comunicação começou com grunhidos, com sons. Depois, o que nós tivemos aí? Nós tivemos a fase das pinturas rupestres. E eu faço um link de pinturas rupestres com emojis dos nossos dias atuais, porque tudo comunica. As pinturas rupestres comunicavam, os emojis comunicam. Então, a minha intenção, Sheila, neste capítulo, não é fazer um histórico da história da comunicação, mas sim trazer um olhar diferenciado, que desde sempre a comunicação ela impacta na nossa vida, ela impacta nos nossos negócios, ela impactava ontem, ela impacta hoje e ela vai impactar amanhã. Então, por isso ela é uma mega tendência. De épocas em épocas, existe uma forma desta comunicação acontecer. E a gente falou há pouco da pandemia, podemos colocar aí que a pandemia, sim, por um determinado período, ela trouxe uma forma de comunicação que já mudou. E logo vem outra. Mas, de um modo geral, o que nós precisamos? Saber exatamente o que nós queremos comunicar. E esse título, Sheila, ele nasceu... Eu recebi o convite para fazer parte desse grupo e escrever esse livro 3 dias antes de viajar para Portugal. Eu estava arrumando as malas, fui almoçar com um amigo, José Nascimento, um jornalista que eu tenho uma grande admiração, eu, ele e meu marido, e ele disse assim: Val, eu já te convidei muitas vezes para escrever um livro, e você sempre me disse não. Agora, como você está indo para Portugal lançar eu vou te convidar de novo. A gente vai lançar Entre Drones e Dinossauros 2 e eu gostaria muito de ter você nesse livro. Você topa? E eu ali, almoçando. Antes de eu responder, meu marido disse assim: ela topa, onde que ela assina? Onde que ela assina? Então, esse livro nasceu em meio a esta viagem, e eu cruzando o oceano e pensando: meu Deus, como que eu vou escolher? Claro que eu queria falar de comunicação, mas como que eu vou escolher o título, que linha, que viés que eu vou dar? E eu assistindo um filminho no avião, de repente olhei no meu telefone, foi aí que ficou muito claro para mim. Eu disse: gente, das cavernas ao digital. E eu trabalho muito com questão de mega tendência no Sebrae, aí, que tem um olhar inovador. Falei: tá aí, a comunicação como mega tendência. Falei: as pessoas não falam de comunicação como mega tendência. E foi aí que surgiu o título do meu capítulo, que é o 18º do livro. Nossa, E que foi muito lançado bom. ontem. Deixa eu aproveitar e agradecer a cada pessoa que esteve presente, que lotou o auditório do Instituto de Engenharia do Paraná. Foi sensacional. Agradecer também a todos os coautores, aos organizadores, agradecer aos amigos, gente. Eu fiz um chamamento para ter amigos lá e foi uma coisa sensacional. Então, muito obrigada a todas as minhas amigas e meus amigos que estiveram lá me prestigiando. Foi uma noite incrível. Que noite! Que noite! Eu imagino, eu imaginei. E agora eu quero um autógrafo. Olha só, com Olha toda só que honra a certeza. minha, olha só. Nossa convidada vai nos autografar o livro. Ah, com Que lindo. certeza vai E ser um é o segundo prazer. livro. É o segundo livro. Como é? Qual é a sensação? Ah, é uma sensação muito boa, é uma sensação de realização, é uma sensação de que você tem aqui algo que pode contribuir com o universo que você não tem nem ideia. Porque para onde vai um livro desse, Sheila? Eu não sei. Vai para o mundo. Então, no primeiro tinha a minha história, nesse tem o meu olhar de comunicação. Então, é a realização de um sonho. Muito, muito Que feliz legal, mesmo que de legal. olhar, pegar esse livro. Eu digo, e como jornalista que sou, 30 anos na área de comunicação, eu amo livros.
o cheirinho do cheiro, livro, cheiro do olhar para o livro. livro, a capa, a diagramação, E ele ver o tá lindo, nome né, e impresso. ele Ele tá tá lindo, ele muito tá bonito. lindo, A ele tá capa, a lindo. diagramação, isso mesmo. Sim, tá muito lindo. Ah, então, para a minha amiga do coração, com todo carinho, porque é isso, Sheila, todo carinho. E eu sei que você vai brilhar cada vez mais aí no mundo da comunicação. E Amém. tenho acompanhado sempre você também, é um orgulho muito grande Ai, ver amém. você voando, Obrigada, voando, obrigada. voando. Obrigada, Ai, obrigada. te amo. Sempre que, né, nós somos eu e meu marido, né, que foi o primeiro que conheceu Sim, você, nós, assim, falou em comunicação, não é porque estou na sua frente, ele está lá para me confirmar, não é porque porque estou aqui, é uma referência, de verdade. Falou em comunicação, Valdirene. Olha a importância. Olha como você realmente, além de ser expert no que você fala, você realmente transmitiu aquilo que era para ser transmitido. Porque para mim, uma boa comunicação lembrei de preciso de vou dar um exemplo, preciso de um podcast. Se eu for a primeira pessoa que você for lembrar, a minha comunicação está correta. sim, E você, comunicação. parabéns por isso. Ai, fico muito feliz, uma alegria muito grande, sim, foi por meio do Cleverson, sim, que conheci você, e de perceber o quanto vocês trabalham a comunicação, o quanto vocês ajudam outras pessoas e outras empresas nesta área também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para falar do que me move todos os dias, porque eu não tenho a menor dúvida que comunicação é poder. Há muitos anos, Sheila, eu falo, há muitos anos mesmo, a comunicação transforma vidas. A comunicação transforma vidas. E por que eu falo isso? Porque ela transformou a minha vida e ela pode transformar a sua. Então, a comunicação transforma vidas e você é do tamanho da sua comunicação. Isto não tem a menor dúvida. Então, comunicação é poder, a comunicação transforma vidas e você é do tamanho da sua comunicação. E eu sou uma apaixonada por comunicação. E comunica muito bem essa paixão. Muito bom mesmo. Quais são os próximos planos, assim? Dá um spoiler aqui para Esse nós. ano vem coisa boa. Vem coisa boa esse, eu já posso dizer, mas esse eu tenho que aguardar um pouco mais para poder divulgar, ainda no primeiro semestre, se Segredo. tudo correr bem. Tenho aí uma sequência de agendas de palestras, palestras corporativas, palestras no fechado, também os meus treinamentos acontecendo, e tenho também aí novas turmas sendo formadas. Então, se quem está acompanhando a gente sentiu o coração tocar, eu quero uma mentoria individual, entre em contato comigo pelo Instagram, Valdirene Alves, @jornalista. Ou melhor, vamos resolver isso daí de verdade, vamos esclarecer. @Valdirene Alves Jornalista, eu só inverti. @Valdirene Alves Jornalista, entre em contato que eu posso ajudar você e as turmas VIPs que estão a todo vapor. Agora, no mês de março, eu tenho 4 turmas VIPs em Olha andamento. só que maravilha. 4 turmas VIPs aí no mês da mulher, super movimentado. Então, muita coisa boa. Ainda mais mulher, né? Porque nós gostamos de falar, a gente gosta de falar, Sim, né? Nós gostamos. Então, você falar com assertividade, sabedoria, isso, sabedoria. saber colocar a vírgula, eu gostei da frase. Menos vírgulas e mais Mais pontos. E pontos. vamos economizar as nossas vírgulas e Vamos. mais pontos. Vamos fazer um potinho de vírgulas aqui. Isso mesmo. Pronto, já anotei aqui as atividades. E eu sempre gosto de finalizar com um recado. Para você dar um recado para essa mulher que está nos ouvindo e ela quer melhorar. Ela sabe que existe já digo, uma deficiência na comunicação dela. Deixa um recado para ela. Se você quiser olhar naquela câmera lá. Eu falo que ao longo desse tempo trabalhando com comunicação, eu desenvolvi a fórmula da oratória perfeita. É claro que a fórmula da oratória perfeita é uma brincadeira, porque a fórmula da oratória perfeita, segundo Valdirene Alves. E esta fórmula é a seguinte: O de oratória é igual T mais T mais T. São 3 T's. Do que são esses T's? Vamos lá. O primeiro T é de técnica. Nós falamos muito aqui. Com a técnica correta, você pode desenvolver a sua comunicação. O segundo T é de treino. Então, primeiro eu preciso conhecer a técnica e depois eu tenho que treinar. E o terceiro T é de talento.
Todas nós temos talento. Se você quer se comunicar bem, pode ter certeza que você tem talento para isso. Não deixe ninguém limitar os seus talentos, nunca. Você é a dona dos seus talentos. Então, não permita que ninguém diga que você tem talento para isso, para aquilo. Se você quer, você tem este talento. Então, a oratória perfeita é formada por técnica, treino e talento, sendo que o talento Deus já te deu. Então, este é o meu recado. Não se esqueça que se você quer, você pode. Só precisa dar o primeiro passo. Não dá para ficar parada. Comunicação assertiva é isso mesmo. Você dá o recado que você tem que dar, você não se. Isso eu acho mais. Eu ia finalizar, mas antes eu vou colocar aqui. É porque às vezes o pensamento ele é mais acelerado e a tua voz atrapalha o teu pensamento, e o teu pensamento você não consegue trazer as suas palavras. Entendeu? Isso aqui, ó. Isso Tá aí. vendo? É isso aqui. Pronto, aqui, ó. Você tá pensando, mas você não consegue comunicar aquilo que você pensa. Então, quando você fala, deixa um recado ali. Você sabe o recado que você quer deixar. Só que você às vezes não consegue dar um recado do começo, meio e fim, porque você não consegue organizar as suas palavras. Autoconhecimento e treino. Autoconhecimento e treino. Está aí uma fórmula muito importante para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E não atrapalhar todas as palavras. Então, super beijo. Obrigada, Val, né, pela tua companhia, pelo teu tempo. E foi um prazer, tenho certeza. Deixe seu recado aqui, se você gostou, curta o canal e sucesso para você. Eu é que agradeço muito, muito obrigada por me receber e me receber tão bem. E um grande beijo para você que acompanhou a gente até aqui e logo a gente volta para falar de comunicação e de novidades. Com certeza. E para eles te encontrarem, Instagram? @Valdirene, com I, Valdirene Alves Jornalista. Sempre digo que é o Valdirene, mas com I. Então, botou lá Valdirene Alves Jornalista, me encontra. Anotado. Um super beijo e até a próxima. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.